Olá, boa noite. Ministros do Supremo devem analisar 3 ações que tratam do Marco Civil da Internet. Os relatores dos processos pediram julgamento conjunto pela semelhança entre os casos. Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter a prisão do ex-jogador Robinho. Justiça condena pela segunda vez ex-dirigentes do Internacional por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Polícia Federal faz operação de retirada de gado de terra indígena no Pará. Tribunal Superior Eleitoral começa a analisar mais de 40 processos no plenário virtual. E os contratos de trabalho temporário com a expectativa de aumento das vendas natalinas. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 22 de novembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão do ex-jogador Robinho. O julgamento no plenário virtual fica aberto até o dia 26 de novembro. Até lá, os ministros ainda podem modificar os votos. A reportagem é de Evelyn Araújo. Estão sendo analisados 2 pedidos de liberdade apresentados pela defesa de Robinho. Os advogados alegam que o ex-jogador permaneceu solto durante todo o processo de homologação da sentença e não representa risco à ordem pública. Em março deste ano, o Superior Tribunal de Justiça validou a sentença da Itália que condenou Robinho a 9 anos de prisão por estupro e determinou a imediata execução da pena no Brasil. O ex-jogador está preso em São Paulo, no complexo penitenciário de Tremembé. Os pedidos estão sendo analisados em sessão no plenário virtual. O relator é o ministro Luiz Fux. Ele já havia votado no sentido de manter a decisão do STJ. Para Fux, não houve qualquer ilegalidade na decisão. Segundo o ministro, a transferência da execução da pena está prevista na legislação brasileira e em tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. O ministro Gilmar Mendes divergiu. Para o magistrado, o Instituto da Transferência de Execução da Pena passou a vigorar a partir da Lei de Migração, em 2017, enquanto os crimes de Robinho foram cometidos em 2013. Assim, não deveria retroagir. Mendes destacou no voto que a melhor solução para o caso de que se cuida é permitir que os fatos que renderam ensejo à condenação advinda da Itália sejam objeto de persecução penal pelas instituições brasileiras. Robinho, de 40 anos, foi condenado por estupro contra uma mulher albanesa. O crime ocorreu em uma boate de Milão, na Itália, em 2013. A sentença definitiva saiu em janeiro de 2022 pela mais alta instância da justiça italiana. O pedido de homologação da condenação foi feito porque o Brasil não extradita cidadãos para cumprir penas no exterior. Também no plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar hoje uma ação da Confederação Nacional do Transporte contra a lei que estabelece responsabilidade solidária de representante de transportador estrangeiro no Brasil no recolhimento do imposto devido por falta ou avarias de mercadorias. O relator ministro Gilmar Mendes. Acompanhe os detalhes com Carolina Chaves. A CNT contesta o trecho de um decreto-lei de 1966, alterado por uma medida provisória em 2001, que prevê a responsabilidade solidária do representante no país de transportador estrangeiro de importação. A Confederação alega que essa obrigação tributária é inconstitucional por afrontar os princípios da vedação de confisco, capacidade contributiva e da livre iniciativa. Na prática, a CNT afirma que as agências de navegação marítima responsáveis pelo transporte de mercadorias estrangeiras no Brasil estão sendo responsabilizadas, mesmo não tendo qualquer relação ou vínculo com o fato gerador do tributo, ou agido com culpa ou dolo quando há falta ou danos na mercadoria. A Confederação pede que a obrigação estabelecida em 1966 seja declarada incompatível com a Constituição Federal de 88. A análise no plenário virtual vai até o dia 29, próxima sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal decidiu que créditos de precatórios com o Estado do Amazonas utilizados para bater dívidas com o ICMS devem ser considerados como receita efetiva do tributo.
Sendo assim, devem entrar no cálculo do valor a ser repassado aos municípios, que atualmente representa 25% da arrecadação total. Repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. O regime de precatórios é a forma prevista na Constituição para o pagamento de dívidas do poder público decorrentes de condenações judiciais. Os valores devem ser incluídos no orçamento e pagos em ordem cronológica. No Supremo, a questão foi debatida em ação apresentada pelo PSDB. O partido questionava a compensação prevista em lei estadual do Amazonas, que interferia na ordem de apresentação de precatórios, afetando a isonomia entre as pessoas que têm o direito de receber. O caso foi analisado pelo plenário virtual. O relator foi o ministro Nunes Marques. No voto, ele não aceitou a alegação, mas considerou que a extinção do crédito tributário por compensação implica obrigatoriamente aumento de receita e impõe ao Estado o dever de entregar aos municípios uma cota na arrecadação do tributo, o que não é previsto na legislação amazonense. O relator destacou que, para compatibilizar a norma com a Constituição, é necessário dar a interpretação de que a compensação de créditos de ICMS com precatórios não isenta o Estado de repassar aos municípios o percentual de 25% dos valores arrecadados com o tributo. O entendimento foi acompanhado por unanimidade. O Supremo Tribunal Federal prorrogou os trabalhos da audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Em decisão, o ministro Gilmar Mendes considerou que, após 10 audiências realizadas desde agosto, os trabalhos têm evoluído com debates aprofundados sobre o tema. Além disso, o decano pontuou que 2 audiências temáticas foram agendadas para dezembro. O novo prazo para a conclusão das audiências é 28 de fevereiro do próximo ano. E os ministros do Supremo devem analisar na próxima sessão plenária 3 ações que tratam do Marco Civil da Internet. Os relatores dos processos pediram julgamento conjunto pela semelhança entre os casos. Repórter Evelyn Araújo. O Marco Civil da Internet é a lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede no Brasil. Em 2 recursos extraordinários, ambos com repercussão geral reconhecida, o Supremo analisa a validade do artigo 19 da legislação. O trecho diz, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. No recurso de relatoria do ministro Dias Toffoli, a discussão gira em torno da constitucionalidade da exigência de ordem judicial específica antes que sites, provedores de internet e aplicativos de redes sociais sejam responsabilizados por conteúdos prejudiciais publicados por outras pessoas. O Supremo Tribunal Federal deve analisar uma ação contra uma emenda constitucional que mudou as regras para a eleição em tribunais de justiça. Anderson Arcoverde tem as informações. Foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A emenda constitucional aprovada pelo Congresso mudou o parágrafo único do artigo que trata da eleição dos cargos de direção dos tribunais de justiça e permitiu a reeleição nas cortes que tenham mais de 170 desembargadores. Na prática, a mudança vale apenas para os tribunais de justiça de São Paulo e Rio de Janeiro. Com isso, o presidente, o vice e o corregedor-geral da Corte serão eleitos em voto direto e secreto por maioria absoluta para um mandato de 2 anos, podendo se reeleger para mais um mandato. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirma que a emenda é inconstitucional, porque fere o princípio da separação dos poderes, uma vez que apenas o Judiciário poderia estabelecer regras para a eleição de seus órgãos diretivos. O Procurador-Geral afirma ainda que a mudança viola a isonomia ao permitir a recondução apenas nos tribunais com pelo menos 170 desembargadores, limitando a norma a 2 cortes do país. Daqui a pouco vamos falar sobre os contratos temporários de trabalho com a expectativa de aumento das vendas no Natal. A Polícia Federal faz operação de retirada de gado de terra indígena no Pará. Vamos já.
congresso internacional realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais promoveu a discussão sobre técnicas inovadoras de pacificação. O repórter Fabrício Veloso acompanhou o encontro. A resolução de conflitos por meio do diálogo e da negociação entre as partes foi um dos principais temas do 2º Congresso Internacional de Justiça Restaurativa. Nos 2 dias de evento, cerca de 450 participantes, entre magistrados, servidores, assessores e estudantes de direito, acompanharam as palestras no auditório do Tribunal Pleno, em Belo Horizonte. O presidente do TJMG, Luiz Carlos Correia Júnior, ressaltou a importância do tema para o judiciário. É um congresso muito importante, o tribunal mais uma vez se insere na relação de eventos internacionais, estamos realizando no Brasil, trazendo especialistas na matéria, em especial num tema tão sensível que trata da justiça restaurativa, uma forma inovadora de nós conseguirmos pacificar toda espécie de conflitos. Os palestrantes convidados trouxeram uma questão em comum, a necessidade da adoção de uma cultura de conciliação e de comunicação não violenta nas demandas judiciais, tanto do Brasil como do exterior. Por videoconferência, a professora Kay Prenz, facilitadora dos Círculos de Construção da Paz, e o professor Mark Umbrecht, fundador do Centro de Justiça Restaurativa e Pacificação da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, falaram das pesquisas acadêmicas sobre a mediação de conflitos entre vítimas e agressores e da mudança da cultura punitiva para a restaurativa. Já em âmbito nacional, os palestrantes abordaram o papel da comunicação assertiva e conciliatória nos tribunais. O mundo, do jeito que ele está, as pessoas não têm mais tolerância, não precisam desenvolver a ideia de ser mais tolerantes, mais receptivos, saber ouvir, saber identificar o sentimento, as necessidades das pessoas, e é isso que os tribunais têm que fazer. O que a gente está buscando aqui é que as pessoas possam acessar caminhos para transformar o que viveram. Então, a fala e a escuta faz esse movimento. O desembargador e membro da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul, Leoberto Branquer, ressaltou o papel da justiça restaurativa na sociedade brasileira. São diálogos que permitem uma reflexão e um crescimento das equipes de trabalho, das comunidades, que podem ser aplicadas no cotidiano das escolas, das famílias. Então, é uma nova cultura de relacionamentos que esses ensinamentos que partem da ideia final da justiça criminal e que vêm ao encontro daquilo que está, eu diria, no coração de todo mundo, que é viver em paz. Mais do que solucionar conflitos, através do diálogo, essas práticas restaurativas no âmbito da justiça brasileira são um exemplo para todo o país e para todo o mundo. Nós precisamos, como eu disse, nos recivilizar. O Ministério Público do Trabalho lançou a revista em quadrinhos Antirracismo Futebol Clube. É uma parceria com o Observatório da Discriminação Racial. As informações com Regina Souza. A revista em quadrinhos conta a história de um garoto que, em sua primeira vez no estádio de futebol, presencia atos racistas direcionados ao jogador do seu time. A criança percebe que, apesar de ser algo muito sério, muitas pessoas consideram o racismo apenas uma brincadeira de mau gosto. Os quadrinhos mostram como o racismo nunca pode ser tratado como piada ou brincadeira, abordando maneiras de combatê-lo tanto nos estádios de futebol como no cotidiano. A revista ainda reforça que não basta ser contra o racismo, é preciso ser também antirracista. No site do Ministério Público do Trabalho é possível acessar o vídeo de divulgação dos quadrinhos. E também baixar a historinha em PDF na versão Flip ou ainda em arquivo para impressão. O Ministério Público Federal pediu a suspensão das licenças ambientais para a repavimentação do trecho central da BR-319, a rodovia liga Manaus a Porto Velho. O pedido inclui uma liminar até que sejam feitas consultas prévias, livres e informadas com os indígenas e comunidades tradicionais afetadas. O direito à consulta está previsto na Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Segundo o MPF,
Esse direito não foi respeitado pelo IBAMA e outros órgãos públicos envolvidos na autorização das obras. A ação prevê multa em caso de descumprimento. 42 processos começaram a ser analisados hoje no plenário virtual do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o TSE, entre as classes processuais que podem ser julgadas no meio virtual estão os embargos de declaração, recursos especiais eleitorais e agravos regimentais. Repórter Flávia Alvarenga traz os detalhes. A sessão virtual começa sempre na sexta-feira e tem duração de 7 dias corridos, isso em ano eleitoral, e 5 dias úteis em caso de ano em que não tem eleição. Para acessar o sistema, basta entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, clicar em Pautas de Julgamento. Vai aparecer o calendário do mês. É só clicar na data interessada e depois ir para a lista dos processos. Em cada um, é possível ver o voto do relator e dos outros ministros, que vão sendo declarados ao longo do julgamento até a proclamação do resultado. No plenário virtual do TSE, assim como no do Supremo, se algum ministro pedir destaque, o julgamento é suspenso e levado para o plenário presencial. Os processos analisados virtualmente são aqueles que têm jurisprudência da Justiça Eleitoral. Justiça autoriza busca e apreensão contra seguranças de delator do PCC assassinado. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás reprime crimes de lavagem de dinheiro. E a operação que retirou mais gado da terra indígena Pitereua, no Pará. A Polícia Federal, o IBAMA, a FUNAI, a Força Nacional e a Agência de Defesa Agropecuária do Pará retiraram 191 bois, 7 búfalos e 25 cavalos da terra indígena Pitereua. O dono colocava o gado para dentro da área para que pastassem à noite e pela manhã voltava com eles para sua fazenda. O homem foi detido em flagrante pelos crimes de desobediência e de impedir a regeneração de florestas. Ele foi liberado após assinar um termo de compromisso. Os animais vão ficar de quarentena em uma fazenda aguardando destinação determinada pela Justiça. A Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo realizou uma operação que cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão contra policiais militares que faziam a escolta particular do empresário Vinícius Gritzbach, delator do PCC, assassinado a tiros neste mês no aeroporto de Guarulhos. Além dele, morreu um motorista de aplicativo e outras 3 pessoas ficaram feridas. Equipes foram em imóveis ligados aos agentes para recolher celulares e computadores. Todos os agentes de segurança privada de Vinícius foram afastados preventivamente. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás, com apoio da Polícia Militar, realizou uma operação que investiga lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 14 mandados judiciais de busca e apreensão em Goiás, Mato Grosso e Ceará. Os agentes encontraram notas de R$200 dentro de um livro e em uma caixa de sapato. Uma pessoa foi presa em flagrante com uma arma de fogo durante a ação em Goiânia. As investigações começaram em abril deste ano para apurar a denúncia de que um grupo criminoso teria movimentado grandes somas de dinheiro e estariam ocultando e dissimulando valores por meio de uma complexa rede de movimentações entre contas de pessoas físicas e jurídicas, incluindo a utilização de intermediários como familiares e ex-companheiros. O fim de ano é uma das épocas de maior contratação de mão de obra temporária no comércio. O motivo está no esperado aumento de vendas com o Natal. Repórter Viviane Novaes. Papai Noel é o trabalhador temporário mais famoso do shopping. Ele atrai crianças e adultos para as lojas. A psicóloga Ana Célia de Mello já está comprando presentes de Natal para ela e a família. É bom, né? Você agradar a si mesmo e aos entes queridos, amigos, né? Quem não gosta de ganhar presente? Para dar conta das vendas, o comércio reforça a contratação temporária de trabalhadores. Segundo uma pesquisa do Instituto Fé Comércio do Distrito Federal, 44% dos lojistas querem aumentar o número de funcionários. A loja de calçados vai contratar mais 2 vendedoras a partir de 1º de dezembro. A gerente Ana Paula Santos diz que as vendas devem aumentar bastante. A nossa meta, é dobrar as vendas, por isso que a gente vai contratar, dobrar o número de funcionários, ou seja, a gente vai contratar mais 2 pessoas, porque a nossa expectativa é vender, bater a meta além do que a gente
conseguiu atingir a meta do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a previsão é de que no país 450 mil pessoas sejam contratadas por um período determinado até dezembro. O contrato de trabalho temporário tem quase todas as garantias do trabalho por prazo indeterminado. Registro em carteira, 13º salário, FGTS e férias proporcionais, adicional noturno, mas não dá direito ao seguro-desemprego e à multa de 40% em caso de demissão por justa causa. Esse tipo de trabalho não tem prazo mínimo, mas não pode durar mais de 2 anos. O advogado Paulo Roberto Ribeiro explica que os empregados não são contratados diretamente pelas lojas. Você é contratado não pela empresa onde você vai trabalhar, mas por uma empresa de trabalho temporário que vai locar a sua mão de obra e vai repassar a outra empresa. Daqui a pouco, Justiça condena ex-dirigentes do Internacional por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Com autorização da Justiça, a polícia desarticula um esquema milionário comandado por facção de dentro de um presídio. Na região sul do país, a Justiça autorizou uma operação que desarticulou um esquema milionário comandado por uma facção de dentro de um presídio. O grupo teria movimentado mais de 32 milhões de reais com venda de drogas, agiotagem e lavagem de dinheiro. Até o momento, 18 pessoas foram presas pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Pablo Lemos traz os detalhes. Açougues, frigoríficos e imobiliárias eram algumas das 10 empresas que o grupo utilizava para lavagem de dinheiro. Mais de 32 milhões de reais e 1.300 contas bancárias foram bloqueadas e 28 veículos apreendidos. Ao todo, 700 agentes cumpriram 156 mandados de busca e apreensão. A suspeita é de que a quadrilha atuava de dentro do presídio regional de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com venda de drogas e agiotagem. Quase 10 cidades gaúchas foram alvos da operação, que também se concentrou em 2 cidades de Santa Catarina e em 2 no Paraná. Na operação de hoje, os agentes identificaram uma estrutura hierárquica do grupo, com núcleos que vão da gerência às finanças, envolvendo diversos laranjas. Até agora, 18 pessoas foram presas, entre elas um policial penal que colaborava com o esquema. 8 líderes da organização criminosa, que atuava de dentro do presídio de Pelotas, foram transferidos. E devido à grande movimentação financeira, a suspeita de lavagem de dinheiro entrou na linha de investigação. A quadrilha também atuava com jogos de azar, rifas e anúncios de microcrédito em redes sociais, com juros de até 280%. Devedores chegavam a ser ameaçados. Uma ação penal deve ser instaurada contra quem age de dentro dos estabelecimentos prisionais e fora deles. Os crimes cometidos pelo grupo são de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e corrupção ativa e passiva. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a condenação de Mário Marcelo Ferreira dos Santos Santoro por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele foi condenado em júri popular em junho de 2023 por matar a namorada dele na Austrália em 2018. A decisão foi resultado de apelações do Ministério Público Federal e da defesa do réu. O relator foi o desembargador federal Flávio de Oliveira Lucas. A pena final é de 26 anos e 11 meses de prisão. O tribunal também condenou Santoro a pagar R$250 mil de indenização por danos morais aos pais da vítima. A Justiça de Porto Alegre condenou ex-dirigentes do Esporte Clube Internacional à prisão e multa por desvios de recursos do clube. Os valores desfalcados ultrapassam R$345 mil. Os detalhes com a repórter Manuela Borges. O ex-presidente do Internacional, Vitório Pifero, e o ex-vice de Finanças, Pedro Afatato, foram condenados a 12 anos e 76 anos de prisão, respectivamente, pela Justiça do Rio Grande do Sul.
Outras 4 pessoas foram condenadas por estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, crimes cometidos entre novembro de 2015 e dezembro de 2016. Os réus foram condenados na Operação Rebote, promovida pelo Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul para investigar irregularidades no Inter. A operação identificou o desvio de mais de R$345 mil com pagamento de viagens de luxo e compra de bens. Além das penas privativas de liberdade, a decisão determina que os réus devolvam ao clube os valores desviados. De acordo com a Justiça do Rio Grande do Sul, o ex-dirigente e os demais envolvidos se valeram da gestão do clube, assim como de diversas empresas, notas fiscais e contas bancárias para desviar dinheiro do Inter. A decisão ainda cabe recurso. A seguir, Superior Tribunal de Justiça admite registro civil de casamento religioso celebrado há 130 anos para obtenção de cidadania estrangeira. E o projeto do Memorial do Judiciário Gaúcho recebe mais uma turma no Palácio da Justiça para vivenciar a realidade e estrutura dos 3 poderes. Formando gerações. O projeto do Memorial do Judiciário Gaúcho recebeu mais uma turma no Palácio da Justiça para vivenciar a realidade e estrutura dos 3 poderes e para refletirem sobre cidadania, direitos e deveres. O repórter Paulo Marcon acompanhou. Aproximadamente 20 alunos do 3º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Farroupilha de Viamão participaram do programa Formando Gerações do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul na última quarta-feira. O programa Formando Gerações existe desde 2004 e há 20 anos ensina crianças e adolescentes sobre cidadania, direitos e deveres. Eles vêm com muita expectativa, muita curiosidade, principalmente nas causas criminais, né? Talvez até pela influência dos meios de comunicação, enfim, que estão acostumados a ver isso até no cotidiano. Então, eles vêm, mas tem uma forma que a gente tem de explicar, de dirimir muitas dúvidas, que eles vêm com uma ideia errada. E a principal também que a gente tenta aproximar a comunidade e mostrar que o judiciário não está aqui só para prender, para aplicar uma pena. O judiciário serve para resolver questões. Depois de um bate-papo com o arquiteto e servidor do memorial para esclarecer o papel do Poder Judiciário, os alunos assistiram um vídeo fictício sobre o crime da Rua do Arvoredo. Nesse momento, começa a preparação para a atividade mais aguardada da tarde, o júri simulado. Quando o vídeo acaba, os alunos refletem sobre o caso e então são selecionados todos os atores que irão interpretar os personagens de um julgamento real. Eles são divididos em grupos e, depois de orientados pela equipe do Memorial do Judiciário, estão prontos para subirem ao palco. O júri popular é realizado no auditório Oswaldo Stefanello, no 6º andar do Palácio da Justiça, e tudo acontece como a vida real. Qual era a tua ligação com a acusada? Bom, eu não tinha nenhuma ligação com ela, era minha vizinha. Henry e Miguel gostaram tanto da atividade que já participaram 2 vezes. Eles vieram em outubro com a escola e dessa vez pediram para voltar com outra turma. Eu acho muito interessante a ideia de apresentar o sistema judiciário para os jovens, né, para os alunos, até porque muitas das vezes a gente não tem essa ideia da dimensão que é, né, esse mundo todo. Eu acho muito interessante a forma como eles tentam passar para a gente o quão importante é a questão de justiça e como eles lidam com esse tipo de coisa. E é sempre bom aprender mais. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é o primeiro do país a cumprir determinação do Conselho Nacional de Justiça sobre a lista composta exclusivamente por candidatas juízas na concorrência ao cargo de desembargadora. As informações na reportagem de Carlos Celestino. Gabinete da desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Anglisei Solivan de Oliveira. Olhar atento na tela, foco e concentração na análise de processos.
Ela também faz questão de acompanhar de perto o empenho de cada membro da sua equipe. Assim, é parte da rotina da magistrada, que é a mais nova mulher a compor a Corte mato-grossense. Anglizei Solivan de Oliveira fez história aqui no Judiciário de Mato Grosso. É a primeira mulher a ingressar na segunda instância da magistratura pela Resolução 525 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que determina aos tribunais do país uma lista composta exclusivamente por candidatas juízas na concorrência ao cargo de desembargo. Com isso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso conta com um total de 26 homens e 12 mulheres no desembargo. Essa resolução, a 525 do CNJ, ela assegura um importante direito, que é o direito à paridade de gênero. Ela permite a chegada das mulheres em cargos mais altos no Poder Judiciário e ela vem ao encontro de uma política nacional de igualdade de gênero. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi pioneiro nisso e assegurou, deu concretude aos ditames da resolução do CNJ. Terminou hoje em Maceió, Alagoas, o Encontro Nacional de Ouvidores do Poder Judiciário. Reportagem de Natália Lopes. O anfitrião, o presidente do Tribunal de Justiça, Fernando Tourinho, falou sobre Alagoas sediar pela primeira vez o evento nacional. A ouvidoria, na verdade, é a caixa de entrada dos problemas que nós temos para tentarmos melhorar os serviços que nós estamos prestando. O desembargador Paulo Zacarias é o ouvidor do Tribunal de Justiça de Alagoas e destacou a importância do evento para a capacitação e modernização dos serviços. Nós somos prestadores de serviço público e quanto mais a gente buscar eficiência, o cidadão é o beneficiário, é o destinatário dos nossos serviços e esses encontros servem para a gente, além de trocar experiência com as demais ouvidorias, nós vamos fortalecer ainda mais a instituição ouvidoria. Nós sempre temos temas importantes e sempre os nossos congressos, nossos encontros são muito produtivos. Sempre há uma boa prática nova, alguma coisa que algum ouvidor chama a atenção dos demais e que a gente pode transmitir para os demais para que as ouvidorias todas cresçam como um todo. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admite registro civil de casamento religioso de 1894 para bisneto obter cidadania estrangeira. Repórter Liamara Mendes. Por unanimidade, o colegiado considerou possível o reconhecimento dos efeitos civis de um casamento religioso de 1894 para permitir que um descendente do casal preencha requisito necessário à obtenção de cidadania estrangeira. De acordo com o processo, um homem buscava o registro tardio do casamento dos bisavós. O objetivo era complementar a documentação para obter a cidadania italiana. O pedido foi negado em primeira instância, sob o fundamento de que, após a promulgação do Decreto 181 de 1890 e da Constituição de 1891, o casamento civil passou a ser obrigatório. Portanto, não haveria como registrar o matrimônio realizado apenas na igreja. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão. Em recurso ao STJ, o Ministério Público Paulista alegou que o casamento civil é de iniciativa exclusiva dos noivos e exige a prévia habilitação. A relatora, ministra Nancy Andrighi, observou que com a proclamação da República em 1889, passou a ser reconhecido apenas o casamento civil. No entanto, houve resistência da população e do clero à adoção dessa forma matrimonial. A mudança social foi consolidada com o Código Civil de 1916. Para a relatora, as famílias formalizadas por casamento religioso devem ser protegidas civilmente e, quando a união é celebrada sem as normas exigidas pelo atual Código Civil, o registro em cartório deve ser feito pelo próprio casal. Contudo, no caso em discussão, ela ponderou que não se pode exigir um procedimento que não existia na época. Por fim, a ministra definiu que os efeitos civis do casamento religioso do casal devem se limitar à finalidade exclusiva de preencher o requisito para obtenção de cidadania italiana. Para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, reconhecimento de decadência não prejudica julgamento da impugnação ao valor da causa. Jéssica Castro explica para a gente. Os ministros do colegiado definiram que o reconhecimento da decadência do direito reclamado na ação não impede que o juízo, de ofício ou mediante provocação, adeque o valor da causa apontado pela parte autora na petição inicial. Na origem do caso analisado, os réus apresentaram contestação e, em preliminar, impugnaram o valor de R$100 mil atribuído à causa, pedindo a fixação do montante de quase 4 milhões.
Em primeiro grau, o juízo acolheu a impugnação por reconhecer a decadência do direito dos autores e julgou extinto o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora a pagar R$30 mil de honorários advocatícios. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença da primeira instância, manteve o valor da causa em R$100 mil e readequou os honorários para 20% sobre o montante. Foi entendido que, com o acolhimento da prejudicial de mérito, não seria possível a alteração do valor da causa. O relator no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que a decadência diz respeito à perda do direito potestativo pela falta de exercício no prazo previsto pela legislação e destacou que, mesmo que a parte ré seja vitoriosa na ação, com o reconhecimento da decadência do direito contestado pelo autor, ainda persiste o interesse dele na adequação do valor da causa. Isso porque essa modificação pode influenciar diretamente na quantia a ser recebida pelo advogado. Com o provimento do recurso, a quarta turma determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para exame do valor atribuído à causa. Uma oficina mecânica de São Luís, no Maranhão, vai ter que indenizar a família de um trabalhador morto durante o expediente. O homem foi esmagado por um ônibus enquanto fazia a manutenção do veículo. O acidente foi 9 dias após ele ter sido contratado. Para conceder a indenização, a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que o trabalho desenvolvido pelo mecânico era de risco. Repórter Larissa de Paula. Na ação trabalhista, a viúva e os 2 filhos do mecânico alegaram que ele não tinha sido treinado para operar o macaco hidráulico que erguia o veículo e que a empresa não teria adotado todas as medidas de segurança exigidas para o funcionamento da oficina. A família do trabalhador solicitou indenização por danos morais. O pedido foi aceito pelo juízo de primeiro grau, que condenou a empregadora a pagar R$165 mil aos 3 parentes, além de pensão mensal à viúva. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, reformou a sentença. O TRT avaliou que não ficou comprovada a culpa da empregadora. Com base em laudo pericial, o regional concluiu que a culpa do acidente foi apenas do empregado, já que ele teria usado o equipamento de forma inadequada. Os familiares do mecânico recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na 7ª turma foi o ministro Cláudio Brandão. Para ele, a empresa tem obrigação de indenizar danos, independentemente de culpa, quando a atividade representa riscos à integridade física do trabalhador. Não se trata simplesmente de alguém que não soubesse operar o equipamento, que revela, mais uma vez, o risco que está presente nessa atividade. Foi indicado, se encontra as folhas 279, a violação ao artigo 927, parágrafo único do Código Civil, a dialeticidade na sequência. Ainda segundo o relator, não é possível atribuir ao empregado a culpa exclusiva pelo acidente, pois no processo não há informações para responsabilizá-lo. A decisão da 7ª turma foi unânime. A oficina mecânica entrou com embargos declaratórios. A seguir, Supremo Tribunal Federal vai analisar a validade dos exames médicos exigidos para ingresso de mulheres em concursos das Forças Armadas. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso promove o 2º encontro de acessibilidade e inclusão do Judiciário. Voltamos já. Seguindo a recomendação do Ministério Público Federal, o Instituto Federal de Sergipe passou a aceitar documentos digitais para identificação de candidatos em concursos públicos. Márcio Fontinelli tem os detalhes. O Instituto Federal de Sergipe anunciou que vai aceitar documentos de identidade e carteira de motorista digitais como válidos para identificação durante os concursos organizados pela própria unidade. A decisão partiu de uma recomendação do Ministério Público Federal, que recebeu a denúncia de um candidato que foi impedido de fazer as provas em julho por apresentar a identificação pelo celular. À época, a instituição afirmou que se negou a aceitar o documento digital porque não tinha equipamentos para confirmar a autenticidade da CNH.
Apesar do argumento, o MPF alertou que a medida fere um decreto de 2022 que regulamenta esse tipo de identificação. O Supremo Tribunal Federal vai analisar a validade dos exames médicos exigidos para ingresso de mulheres em concursos das Forças Armadas. O tema tem repercussão geral reconhecida e a decisão valerá para todos os casos semelhantes na Justiça. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O Ministério Público Federal questionou a exigência no concurso para a Marinha de laudo médico descritivo do estado das mamas e genitais ou a realização da verificação clínica na inspeção de saúde. Ao contestar a ação, a União informou que já deixou de cobrar os laudos, mas confirmou que a verificação clínica era feita no exame físico. Segundo o Ministério Público, a exigência aplicada só para as candidatas viola direitos fundamentais, a igualdade, a intimidade e a privacidade. O TRF da 2ª Região atendeu o pedido do Ministério Público, ao considerar que os exames são inconstitucionais por serem dispensáveis e discriminatórios, já que os homens também estão sujeitos a tumores testiculares e mamários. A Marinha informou que, ao contrário dos homens, as infecções sexualmente transmissíveis ou lesões poderiam passar despercebidas nas mulheres, por isso a necessidade do exame. No Supremo, a União afirmou ainda que a Constituição permite requisitos específicos para ingresso em determinadas carreiras públicas, como das Forças Armadas. E, nesse caso, as exigências não são discriminatórias por razões de gênero. Ao se manifestar pela repercussão geral do tema, o relator ministro Luiz Fux disse que o Supremo tem mostrado preocupação com a igualdade de gênero nos concursos públicos e que a hipótese debatida no recurso tem importância especial no que diz respeito à tutela da vida privada, uma vez que trata de intervenção sobre o corpo humano, ainda que a título médico. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso vai promover o 2º encontro de acessibilidade e inclusão do Judiciário. Repórter Eli Cristina Azevedo tem mais informações sobre o evento, que terá a participação de servidores, magistrados e profissionais que atuam na área do direito. O 2º encontro de acessibilidade e inclusão do Judiciário de Mato Grosso será no dia 29 de novembro, aqui na sede da Justiça Estadual, de 9 da manhã às 5h30 da tarde, de forma presencial no auditório Gervásio Leite e também pela plataforma Teams. É destinado à capacitação do público interno e externo e visa promover a conscientização, além de discutir ações concretas para a garantia do direito das pessoas com deficiência. Implementar mais conscientização, não só do Poder Judiciário, mas como também da sociedade, dos direitos dos autistas, dos PCDs, convidar também os promotores, defensores, advogados e as associações também de pais de filhos autistas. Então, seria também não só o público interno do Poder Judiciário, como o externo da sociedade também para participar. A programação traz especialistas que vão abordar temas como autismo e terapia na visão científica e importância para a qualidade de vida, aposentadoria especial aos PCDs, o papel do Judiciário na proteção dos direitos das pessoas com autismo e acessibilidade, um compromisso com a inclusão. Especialistas na área, não só nos direitos do PCD, como também advogadas que irão falar sobre esses direitos. Contaremos com a presença de todos. Em apresentação no Superior Tribunal de Justiça, a Orquestra Criança Cidadã emocionou ministros, servidores, colaboradores e estagiários. Os músicos fazem parte de um projeto social que resgata jovens carentes por meio da arte. Veja como foi. Eu espero, na minha gestão, não perder uma oportunidade de homenagear e agradecer os nossos servidores. Porque sem essas servidoras e servidores de primeira qualidade, o STJ, desculpe os ministros aqui presentes, não seria nada. Os nossos servidores é a base de sustentação ao lado dos ministros deste tribunal.
orgulho pelo seu empreendimento e comprometimento em servir bem à justiça. Agradecimentos extensivos aos nossos terceirizados, aos nossos estagiários, cada um de vocês desempenhando um papel fundamental no nosso dia a dia. O juiz passou a ser um maestro, pegando aqui o gancho no caso da orquestra, e os servidores ali são os músicos, e essa orquestra precisa, no caso, trabalhar bem, tocar de maneira bem afinada. Vocês são, sem dúvida, a essência do nosso trabalho. A pessoa que foi responsável pela criação dessa orquestra. Trata-se do já falecido desembargador Nildo Nery dos Santos. Investiu na criação de uma escola num dos bairros mais pobres da capital pernambucana, tirando seguramente mais de 1.000 crianças e adolescentes da marginalidade. Para nós é uma honra conhecer projetos de tamanha relevância e traz para a cidadania realmente o melhor exemplo possível. Eu acho isso estimulante, né? Assim, crescer essa paixão que a gente tem pelo local de trabalho é bem cativante. É muito legal, né? O momento que você tem de descanso, de conexão com arte, de relaxamento. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.